Boa noite, meu amigo, meu irmão, você que está ligado nessa live. Que maravilhoso está sendo essas lives, hein, do jejum de 40 dias. Que alegria poder estar aqui compartilhar algo com você. Nós, só lembrando, pessoal, nós estamos no 28º dia do jejum. Olha que bacana, já passamos da metade. Agora é um pouquinho mais das 10 horas, né? 10 horas a gente já iniciou aqui. Então, muito obrigado pela tua presença. E vamos junto, tá? Vamos juntos aprender e entender mais sobre os milagres de Jesus. Eu tenho certeza que você já está sendo muito abençoado em todos esses dias e hoje eu venho trazer mais uma palavra, tá bom? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você, te dar um aconselhamento, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, comente, curta, mas principalmente compartilhe. Mas, pastor Marco, por que você está pegando no pé desse negócio de compartilhar? Porque você vai entender mais na frente sobre... Tem a ver com a administração, tá? Então fica ligadinho, já compartilha o link. Para quem? Para quem compartilha? Sei lá, manda num grupo, manda para uma pessoa, para um vizinho, para um colega de trabalho. Nós não sabemos aonde essa mensagem ela vai chegar. E você é um agente de transformação, você é o agente mediador do milagre. Olha só que forte isso. Então assim, compartilhe. Não para a gente popular ou viralizar o vídeo. Não, não, não. Para sermos posicionamento de Deus, posicionamento de Jesus para a vida de uma pessoa. Amém? Posso contar com você? Vamos lá? Ó, o jejum, a palavra do jejum de hoje, o 28º dia, nós vamos falar sobre o cego Bartimeu. Se você tem uma Bíblia aí, acompanha comigo, senão eu vou ler aqui. Eu vou ler 7 versículos. Nós vamos ler Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do 46 ao 52, beleza? Vamos lá. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Jesus falou para ele: Ânimo, levante-se. Desculpa, não foi Jesus não. As pessoas que chamaram ele falou: Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Né? Jesus falou: Chame. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, Jesus disse. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Queridos, que palavra forte e abençoada, né? E aí eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse trecho. Foram poucos versículos, mas tem uma profundidade muito grande aqui. E antes da gente começar, eu gostaria de dividir esse contexto em 2 partes, ok? A primeira é na visão de quem está precisando de um milagre. Talvez é para você que está assistindo esse vídeo, chegou nessa live agora, para você que está precisando de um milagre. E depois nós vamos entender essa passagem com um outro contexto, no contexto de quem, no momento da vida, não está necessitando de um milagre da parte de Deus, ok? Vamos acompanhar, vamos com calma. Eu gostaria que você acompanhasse alguns trechos e a gente vai explicando devagarzinho, beleza? Vamos lá. Na visão de quem necessita um milagre, vou repetir 2 versículos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele era um cego conhecido na região. Por quê? Porque Marcos, o livro de Marcos, fala até a filiação dele, né? Timeu, o pai dele. E aí Timeu era o pai e Bartimeu era o filho.
Então, quando a Bíblia coloca ali nomes, quer dizer que aquela pessoa, de certa forma, em uma certa relevância, ela era conhecida. Então, as pessoas conheciam esse homem ali daquela região. E ele estava, a Bíblia fala, né, em Marcos, fala que ele estava à beira do caminho. Guarda isso, por favor. Ele estava à beira do caminho. Ele estava na periferia da sociedade, na periferia do caminho, à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele não estava no caminho certo. Ele estava à beira do caminho, solicitando algo, pedindo algo às pessoas devido à sua necessidade. E aí, em um dado momento, quando ele ouviu, né? Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele começa a gritar. A Bíblia ela enfatiza essa palavra. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, deixa eu falar algo para você. Essa passagem ela nos traz uma reflexão muito profunda. Bartimeu poderia, né, e de fato ele era cego de uma visão física, né? Ele tinha uma deficiência física, visual. Ele era cego fisicamente, mas o seu espírito enxergava além. O seu espírito enxergava muito bem as coisas espirituais. Vem acompanhando comigo. Ele poderia ter uma deficiência de não enxergar as coisas do plano dessa terra, mas o seu espírito havia uma visão extremamente aberta, panorâmica e entendendo quem estava passando por ali. Ele tinha sim uma deficiência física, ele tinha uma insuficiência física, mas o seu espírito estava pleno, porque ele reconheceu quando Jesus estava perto. Ele reconheceu quando Jesus estava passando. Então isso já começa a mexer com a gente. Peraí, uma pessoa com uma deficiência física, com uma limitação física, não enxergou Jesus com seus olhos naturais, mas ele reconheceu Jesus, o filho de Davi, a promessa, o Messias. Ele já reconheceu, os olhos e os olhos espirituais dele estavam muito abertos para aquele momento. Queridos, isso é muito forte, isso é muito forte. 2 Samuel 7, Isaías 11, Jeremias 23. Jesus, o filho de Davi, a raiz de Davi, o verbo, a promessa do verbo. O verbo já tinha se tornado carne e estava presente, passando ali. E aquele homem com essa deficiência visual física, né, nesse plano terreno, ele tinha uma visão ampla, aberta, totalmente saudável de forma espiritual. E eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente hoje, né? Há muitas pessoas hoje que têm a sua visão física plena. A sua visão física e terrena ela é perfeita de várias formas, de vários jeitos, mas que não consegue reconhecer quando Jesus está passando. Às vezes a nossa visão, aqui ó, nós conseguimos enxergar tudo de forma perfeita, mas às vezes o nosso espírito está cego para as coisas que Jesus está fazendo, para as coisas que Jesus vai fazer e para as coisas, para os momentos onde Jesus está passando e Ele está presente em nossas vidas. Nós às vezes estamos cegos espiritualmente sobre a nossa fé. Nós estamos cegos espiritualmente para o milagre, não cremos mais. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais, ao contrário do cego Bartimeu, que tinha uma limitação física, mas o espírito extremamente avivado, aflorado, já fortalecendo e aflorando a sua fé. Às vezes nós estamos vivendo o contrário, as nossas visões aqui estão perfeitas nesse plano, mas no plano espiritual estamos cegos. Nós não estamos enxergando os milagres, nós não estamos conseguindo ver Cristo presente em nós. Nós estamos cegos para o cotidiano, não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente de uma forma espiritual. Só que aquele cara, na beira do caminho, e a Bíblia fala que tinham muitas pessoas ali, e mesmo diante de uma multidão de barulho, diante de muitas coisas que estavam às vezes atrapalhando os seus sentidos, ele ouviu, talvez lá no fundo, Jesus está passando. Isso foi suficiente. Isso foi suficiente para ele gritar. Isso foi suficiente para ele, não se conter. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que o Salvador estava passando ali. E ele abriu seus olhos espirituais e entendeu quem Jesus era. Querido, nós precisamos abrir nossos olhos espirituais e começar a enxergar
as coisas celestiais. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e começar a ver pelos olhos da fé, ver o milagre chegando, ver que Jesus está ao nosso lado. Isso é o primeiro passo, nós clamarmos por Jesus. Mas antes de clamar, nós precisamos ver Ele. Porque não tem como a gente clamar aquilo que a gente não está crendo. Às vezes os nossos olhos espirituais estão totalmente cegos. E eu não vou te julgar, meu querido. Às vezes está sendo tanta burdoada, tanta porrada na vida, que às vezes tem feito você fechar os olhos, botar as mãos na cara e falar, meu Deus, e agora? Só que a gente precisa erguer os nossos olhos e enxergar além dos montes, e é de lá que está vindo o nosso socorro. Jesus está passando. Será que nós estamos com os nossos olhos espirituais saudáveis? E aí eu estou fazendo uma pergunta. Não, Marco, meus olhos estão bem, amém. Nossos olhos estão bem, a gente tinha uns óculos, mas nossos olhos espirituais, será que eles estão saudáveis? Será que eles estão plenos? Será que eles realmente estão enxergando as coisas espirituais? Eu tenho um convite para você nessa live, né, nessa noite tão gostosa. Fecha os olhos para as coisas terrenas e vamos abrir os olhos para as coisas espirituais. Porque o que vem daqui, querido, talvez não vai atender. Se você está precisando de um milagre, se nós estamos precisando de um milagre, as coisas não vão vir aqui do plano terreno, elas vão vir do plano celestial. Então está na hora da gente começar a fechar os nossos olhos para as coisas aqui dessa terra. Não é daqui que vai vir o seu socorro, não é daqui que vai vir o nosso socorro. Vamos fechar os olhos físicos daqui, parar de enxergar os obstáculos, parar de enxergar pessoas que não estão nos ajudando, e a gente já vai falar sobre isso. Pessoas que estão querendo minar a nossa fé, pessoas que estão querendo fazer com que nossos olhos espirituais sejam fechados e talvez abrindo os nossos olhos para as coisas aqui da terra, mas não é daqui que vai vir o nosso socorro, ok? Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, então vamos fechar os nossos olhos físicos aqui, parar de começar a ver coisas que não nos motivam, parar de ver coisas que combatem a nossa fé, que derrubam nossas expectativas em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos aqui e arregalar os nossos olhos espirituais para entender que Jesus está passando. E aí a hora que a gente sentir, opa, é hora da gente gritar. Aí é hora da gente começar a gritar. Na Bíblia não fala que Bartimeu falou, sussurrou. Na Bíblia fala que ele gritou. Na Bíblia fala que ele... E ali começou... Bartimeu começou a exercer a fé nesse momento. No momento do clamor que ele começou a exercer a fé. Não apenas pelo fato de gritar, mas de reconhecer quem Jesus era. Entendeu? Ele sabia que Jesus estava passando, mas ele também entendia quem Jesus era. E ele também sabia que era o Filho de Deus, o Filho de Davi, a raiz de Davi, o Messias, a promessa, o verbo, ele entendia quem era. Então, aquilo tudo gerou um entusiasmo dele e ele começou a gritar. Ele não se conteve apenas em falar, porque ele precisava ser visto por Deus. Ei, ok, vamos lá. Nós entendemos e abrimos nossos olhos espirituais. Maravilha. Fechamos nossos olhos terrenos. Show de bola. Agora nós precisamos clamar aquele que vai nos socorrer para chamarmos a atenção dele de certa forma. Ele chamou uma, ele chamou duas. As pessoas falaram assim para ele, ó, no 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Deixa eu parar um pouquinho aqui nesse ponto, sabe? Igual eu falei, às vezes a gente precisa fechar os nossos olhos terrenos para algumas coisas. Tem pessoas, meu irmão, que ao invés de nos ajudar, está tentando calar a nossa fé. Talvez você, na sua busca do seu milagre, você já ouviu, sei lá, não perde tempo com isso. Você só vai lá naquela igreja e não acontece nada. Eu acho que será que Deus está te ouvindo? Será que está valendo a pena? Multidão, ok? Multidão, blá, 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 blá. É exatamente o que Bartimeu estava vivendo aqui, ó. Ele estava com a sua fé ali, ele já tinha manifestado a sua fé na pessoa certa, do jeito certo. Mesmo com a sua deficiência, ele gritou para aquele que poderia lhe salvar de várias formas. Mas as pessoas começaram a abafar a fé dele. Mas ele não se curvou a isso. Muito pelo contrário, ele reagiu. Às vezes a gente vai compartilhar algo com alguém, ou até mesmo na nossa confissão de fé em Jesus,
né, no nosso ato de buscar e fazer e bater a porta e chamar e gritar, as pessoas vão jogar areia, vão falar contra, vão querer nos calar. Ei, não aceite isso, pelo amor de Deus. Não é dessas pessoas. Ei, lembra, vamos fechar os olhos da terra. Vamos fechar os olhos para algumas coisas, porque se a gente ficar olhando para isso, se Bartimeu olhasse para essas pessoas, se essas pessoas que estavam o repreendendo, ele desse ouvidos para ela. E talvez assim, ele não estava vendo, querido. Você está entendendo a fé que ele precisava ter? Ele não estava vendo, ele não sabia onde exatamente estava Jesus. Ele sabia que Jesus estava passando lá, mas ele não sabia exatamente em que ponto. Será que Jesus estava ouvindo? Ele não parou sobre aquilo que ele não estava vendo fisicamente. Não pare por aquilo que você vê com seus olhos naturais, mas continue avançando sobre o que os seus olhos espirituais estão vendo. É sobre isso que nós precisamos entender nessa noite. O cego Bartimeu, ele conseguiu a atenção de Deus, porque ele fechou os olhos, ele já não enxergava, ele não estava vendo as coisas aqui, mas ele estava com os ouvidos atentos. Pessoas mandaram ele calar, mas ele não se calou. Ele abriu seus olhos espirituais e continuou, e ainda, de certa forma, superou aquilo que as pessoas estavam tentando abafar, gritando ainda mais. E aí a gente continuando, né, no 49. Jesus parou, olha aí, olha só que incrível, né? Aconteceu algo. Jesus parou e disse, chamem. Aí corrigindo ali o que eu falei no começo, né? As pessoas foram chamar o cego. E aí falaram assim, ânimo, levante-se. Ele, Jesus, estava chamando. Lançando a sua capa para o lado, né? O cego lançou a capa para o lado, porque estava ali na beira do caminho, pedindo esmola. Deu um salto e se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Jesus olhou para ele e perguntou. Aí o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Mais uma vez ele expressando a sua fé e o seu desejo, ok? O milagre, eu quero ver, Senhor Jesus. Vá, disse Jesus, olha uma ordem. E a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus parou, né, no 49, Jesus parou. Quando Jesus parou, o milagre ainda não tinha acontecido. Continue. Quando Bartimeu se levantou, o milagre ainda não havia acontecido. Continue, meu irmão. Quando Jesus perguntou o que ele queria, o milagre ainda não havia acontecido. Continue, meu irmão. O milagre aconteceu quando Jesus deu a ordem, vá, a sua fé o curou. Esse trecho nos remete a uma persistência. Nós temos, desde quando você começou essa jornada de milagre, desde quando você colocou sua petição diante de Jesus, não pare, não pare. A sua fé começou a florar desde quando você já reconheceu Jesus lá no começo, mas não pare. Você reconheceu no começo, ok. As pessoas tentaram te calar, ok, continue. Só que você está vendo sinais, continue. Você está vendo mais sinais, continue. Não pare de buscar aquele na qual no final dará a ordem para o seu milagre. Não pare, não desiste, não desanime, até que Jesus dê a ordem para o seu milagre. Até que você ouça e veja, vá, a tua fé te curou. Aí você vai seguir Jesus, você vai agradecer Jesus, você vai chegar o tempo onde você vai dar o testemunho daquilo que Jesus fez quando ele der a ordem, vá, e a tua fé te curou. Isso é poderoso demais, meu irmão, meu Deus do céu, glória a Deus por isso. Não desista, não pare, continue. Continue fechando os olhos para as coisas dessa terra, abrindo os olhos para aquele que pode fazer tudo. Tudo por mim e por você. Quando depositamos a nossa fé do jeito certo, nos propósitos corretos, meu querido, não pare, continue. A tua fé em Jesus irá prover esse milagre na tua vida. Amém? E agora nós vamos entrar no último bloco aqui, que é rapidinho. Você que chegou neste tema, você que chegou nesse vídeo agora, o tema é sobre o cego Bartimeu. Nós estamos falando na passagem de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Então você que chegou nessa live agora, acompanhe com a gente. Nós abordamos o primeiro bloquinho ali,
e a gente já está encerrando, tá bom? Sobre a perspectiva de quem está precisando de um milagre. Só que agora eu gostaria de compartilhar algo rápido com você sobre aquela, às vezes no momento da sua vida você, neste momento, nessa janela da sua vida, você não está precisando de um milagre, ok? E aí eu tenho uma reflexão para a gente fazer sobre esse trecho. E aí uma pergunta, na verdade, que vai nos instigar a uma reflexão. A Bíblia não fala alguns detalhes, mas como o cego Bartimeu sabia sobre Jesus? Como que o cego Bartimeu tinha conhecimento sobre a pessoa de Jesus? E nós não estamos falando aqui de um conhecimento raso, mas ele tinha algo profundo dentro dele. Por quê, pastor? Por que tinha algo profundo dentro dele? Porque na primeira possibilidade dele entender que aquele Jesus que ele conhecia estava passando ali, ele começou a aflorar a sua fé, gritando para que Jesus o visse, para que Jesus o atendesse. Então a pergunta como que Bartimeu conhecia sobre Jesus? Uma pessoa debilitada com uma certa deficiência ali, uma insuficiência física, ele conhecia sobre Jesus e de uma forma tão profunda, porque tinham pessoas ao seu redor que lhe apresentaram o Jesus de milagre, o Jesus messiânico, o Jesus poderoso, o Jesus salvador. Teve alguém na vida dele, não sabemos quem, mas teve alguém na vida dele que foi um agente mediador para que o milagre ocorresse. Se não houvesse essa pessoa que mediou, que apresentou as escrituras, que discipulou, que falou, que apresentou esse Jesus, nós não teríamos a passagem do cego Bartimeu na Bíblia, porque ele não iria conhecer. Jesus iria passar por ele, mas ele não se daria conta de quem estaria passando na frente dele. E aí, nós, para encerrar essa reflexão, talvez hoje você não está precisando de um milagre, amém, glória a Deus, mas você tem a responsabilidade de ser um agente para que essa pessoa conheça esse Jesus de milagre. Será que, lembra que eu brinquei no começo do vídeo, falei, olha, compartilha o vídeo, tem algo especial aqui no meio que vai ser interessante você compartilhar. Talvez você não está precisando de um milagre aqui. Você talvez está ouvindo essa live, você está sendo abastecido, tá absorvendo as coisas do alto, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas você às vezes não foi um agente ali de apresentar esse Jesus, sabe? Um agente de transformação, um agente de apresentação para esse milagre. Então, talvez não se sinta com culpa. Ai, meu Deus, eu não compartilhei o vídeo, não tem problema. Mas você é a mensagem que o mundo está precisando. O seu testemunho é o Cristo que as pessoas estão precisando ouvir através do seu exemplo, através daquilo que você carrega. Marco, eu não sou muito bom com as palavras. Tudo bem, compartilhe algo. Compartilhe um Reels, compartilhe um vídeo, chame as pessoas para um culto, mas apresente esse Jesus. Talvez você não está precisando de um milagre, mas o seu amigo, o seu irmão, o seu vizinho, um parente está necessitando nesse exato momento de um milagre. Talvez você não vai ali fazer grandes coisas, mas o que essa ação vai te proporcionar vai apresentar a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus vai fazer grandes maravilhas na vida dessas pessoas, amém? Então vamos nos posicionar como agentes de transformação na vida de alguém e vamos crer no Deus de milagre, no Jesus, o Filho de Davi, a promessa viva, o Verbo vivo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você para nós encerrarmos essa live, o 28º dia. Foi muito gostoso, espero que você tenha sido tocado por essa palavra, que não vem de mim, mas vem de Deus, das Escrituras, da parte de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse 28º dia de jejum, onde estamos firmes, Pai, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, o Jesus de milagres. Pai, toca essas vidas, Pai. Aquele que está precisando de um milagre, Senhor, ajude-os a fechar, Senhor, os olhos das coisas aqui terrenas, das adversidades, das insuficiências, das coisas que minam a fé. E ajude-os, Pai, a abrir os olhos espirituais para entender que o Senhor está com eles. E eles possam gritar, clamar todos os dias, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E assim, Pai, pedimos com muita humildade. Pai, entre, Senhor, com teu poder e grande glória na vida dessas pessoas, provendo o milagre que elas querem, provendo o milagre
que elas pedem, Pai, com tanto afinco, elas estão depositando no lugar certo. Ajude elas, Pai, em nome de Jesus. Assim pedimos, Pai, para aqueles que estão numa fase abençoada da vida, que não estão precisando de um milagre nesse momento, mas que eles tenham um espírito de coragem e ousadia, e que nesse exato momento, ou após a live, no outro dia, eu não sei, eles possam ser agentes ali para apresentar o teu poder, apresentar Jesus na vida delas, serem embaixadores de Cristo nessa terra, apresentando o Jesus de milagre para pessoas que estão precisando de milagre. Pai, que o Senhor possa abençoar o lar, a vida dessas pessoas. Abençoe a noite, Senhor, dessas pessoas e o próximo dia. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe, um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã tem mais live. Deus abençoe. Através do nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.